Antes de orarmos, vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Aqui Deus usa João para escrever aquelas 7 igrejas daquela região, e essa carta chegou até nós, então ela foi escrita também para a Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Campinas, para o ano de 2021 e por todo o tempo em que nós continuarmos vivendo aqui neste mundo. Então, vamos ler juntos. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas palavras que nos mostram, ó Pai querido, o que o Senhor é, o quanto o Senhor nos ama, ó Pai querido, e o que o Senhor fez e tem feito por nós. Obrigado por ser o Deus Todo-Poderoso e através do teu poder, ó Pai querido, o Senhor também nos escolheu, pagou o preço da nossa redenção para que pudéssemos, ó Pai querido, ser transformados pelo Senhor em teus filhos, príncipes, ó Pai querido, mas também sacerdotes, para viver aqui neste mundo, para representar o Senhor, para continuar a obra que o Senhor Jesus Cristo começou. Sabemos, ó Pai querido, que somos incapazes de fazer isso sem a Tua graça, sem o poder do Teu Santo Espírito. Sabemos também, ó Pai, que enquanto o Senhor quer que nós façamos essa obra, o Senhor também está realizando em nós a obra da transformação. Obrigado, ó Pai querido, por esse plano que garante para nós, ó Pai querido, uma qualidade de vida aqui e também a qualidade da vida eterna no porvir. Te louvamos, ó Senhor Jesus, por ter pago o preço, por ter derramado o seu sangue em nosso favor. Que isso seja, ó Pai querido, a motivação para demonstrarmos toda a nossa gratidão e para que possamos contribuir com o Senhor também na transformação que o Senhor quer realizar e está realizando em nossa vida. Pedimos essas coisas e pedimos que o Senhor aceite também a nossa adoração, para que possamos, ó Pai querido, viver de maneira agradável ao Senhor, para que possamos, ó Pai querido, ser bons sacerdotes, para que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome como deve ser. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Como esse texto diz, Deus pagou um preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. Ele nos escolheu para pagar esse preço e Ele nos escolheu também para viver aqui nesse mundo como sacerdotes, para servir a Deus e para servir o nosso Pai Celestial. E para que possamos cumprir bem esse ministério, nós precisamos ser pessoas que valorizam o que Deus valoriza e precisamos desprezar tudo aquilo que Deus despreza. Por causa da atração que nós ainda temos pelo pecado, Deus está realizando em nós, isso é, naqueles que foram salvos por Ele, uma transformação. Ele quer e está realizando essa transformação para que nós possamos ser adornos dele,
para que possamos ser pessoas dignas da santidade dele, no meio de uma sociedade que ama o pecado, não somente ama o pecado, se lambuza no pecado e quer nos arrastar de volta para essa vida. Deus tem um padrão para nós, um padrão de comportamento. E sempre que eu falar de comportamento, nós não podemos nos esquecer que é um comportamento de dentro para fora. Isso é, do coração para fora, não é? A transformação do nosso coração vai fazer com que o nosso comportamento também seja transformado. E Deus tem um padrão de comportamento. E esse padrão, ele tem vários nomes. E no texto que nós estamos estudando, recebe o nome de adorno. Então, Deus quer que nós sejamos o adorno dele. Então, essa é a ênfase de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Semelhante também às mulheres e todos nós, em roupa honrosa, com reverência e moderação, adornem a si mesmas, não com tranças e ouro, ou com pérolas ou vestuário caro, o que convém às mulheres que professam devoção a Deus por meio de boas obras. Eu não sei quantos de vocês repetiram a pergunta, né? Por que é que esse texto foi escrito? Às vezes a gente acha que alguns textos são desnecessários, não é? Mas por que que ele foi escrito? Não é? Por que que ele faz parte, né, da inspiração de Deus? Nesse texto nós temos os princípios de adorno dos sacerdotes. Essa é a última mensagem daquilo que nós devemos ser. E eu já estou pedindo oração para a próxima mensagem que trata sobre o que não convém. E aqui é muito complicado, não é? Então, por favor, orem também pela segunda parte dessa mensagem. Não com tranças, não com pérolas, não com vestuário caro. O que significa isso no nosso contexto? Eu já estou de cabelo, não, já estou sem cabelo, né, para poder pregar essa mensagem. Então eu peço que vocês orem por isso, por favor. Mas hoje vamos encerrar, né, esse pensamento sobre sermos pessoas que demonstram a dignidade de Deus, não somente através da vestimenta, mas lembre, estamos usando a vestimenta para falar do nosso comportamento em geral. Deus nos ensina alguns critérios que nos ajudam a discernir o que é digno e o que é indigno. E faz parte desses critérios de Deus aquilo que nós estamos chamando de decoro, né? Daquilo que nós estamos chamando de dignidade, de esconder tudo que deve ser escondido e revelar tudo que deve ser revelado. E nós já vimos que esses critérios de Deus normalmente é o oposto do que a indústria da moda e do que as pessoas ensinam a respeito do nosso comportamento, de como nós devemos viver. O mundo ensina completamente o contrário. E uma pergunta honesta que nós devemos fazer para todos nós é: o quanto nós estamos, cuidado o termo que eu vou usar aqui, né, encharcados com aquilo que a sociedade tem nos ensinado ao longo da nossa vida. O quanto nós estamos adotando princípios, acreditando nas mentiras que a sociedade tem nos ensinado através das propagandas. Todo mundo tem que se fazer essa pergunta. Eu tenho me feito essa pergunta, não é? Uma outra pergunta é: tanto tempo pregando essas mensagens, talvez até tempo demais, não vou nem entrar nesse mérito. E a pergunta é: o que essas mensagens mudaram no seu pensamento, no seu coração? Porque se não mudaram nada, você está afirmando que você sempre foi perfeito em relação a isso que está sendo ensinado. Você pode até ser, mas você vai ter que perguntar isso para Deus, não é? E se houve mudanças, quais foram as mudanças e se Deus está contente com elas? A moda afirma
que você deve usar a vestimenta com o objetivo de atrair a atenção para você, para os seus atributos físicos, sejam eles quais forem. E a moda gira em torno daquilo que é sexy, daquilo que é o termo bíblico pornográfico. É lógico que nós já estamos vendo que pornografia tem graus, vamos assim dizer, né, de intensidade, tá bom? Mas a sociedade ensina e prega sobre isso, tanto para homens como para mulheres. Então, as vestimentas, ou muitas delas, as mais propagadas, são aquelas que têm o objetivo de tornar a pessoa desejável, da pessoa ser cobiçada por outros. Por isso, os sacerdotes e sacerdotisas de Deus devem estar atentos para não se deixarem seduzir pelos padrões pecaminosos da nossa sociedade, em relação a tudo. Lembra, vestimenta não é só camisa, calça, mas vestimenta significa o que nós estamos demonstrando através do nosso corpo. Envolve tudo, ok? Então isso é muito importante. Devemos estar nos confrontando, nos autoconfrontando, nos avaliando. Quais são as nossas reais motivações, as motivações do nosso coração sobre o que fazemos, por que fazemos, o que colocamos no nosso corpo, por que nós colocamos, por que é que nós estamos indo num determinado local e o que é que nós queremos que as pessoas percebam a nosso respeito naquele local. O que a sociedade denomina como sendo sexy ou metrosexual, e vão surgir outras palavras, a Bíblia afirma que é defraudação sexual. Então nós estamos terminando, hoje é o último estudo sobre esse texto de 1 Tessalonicenses, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas é, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Esses versículos afirmam que se vestir de forma sexy é uma forma de praticar a prostituição. O assunto desse texto é santificação versus prostituição. Por isso que a Bíblia esse texto começa dizendo: Deus deseja a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O assunto santificação versus prostituição inclui o que fazer com o seu corpo e o que não fazer com o seu corpo. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santificação e honra, e nós já falamos sobre isso. O nosso corpo não nos pertence. Fomos comprados para Deus, sendo que o preço foi o sangue de Jesus. Por isso, eu devo usar o meu corpo para honrar a Deus. Você também. Honrar a minha posição. Eu hoje, pela graça de Deus, sou filho do reino e sou um sacerdote de Deus, sou o templo do Espírito Santo, e por isso eu preciso honrar essa posição que foi dada por Deus a mim e foi dada para você também. Eu preciso também honrar as pessoas ao meu redor. E eu preciso demonstrar essa honra através da santidade. Por isso, a sua vestimenta e o seu comportamento deve deixar claro que você é uma pessoa comprada e transformada por Deus. Estar sexy é despertar em outra pessoa
o desejo de cometer o pecado da prostituição. É isso. Então, se alguém, normalmente o cristão nunca vai dizer para você, você está sexy, tá bom? Mas talvez o descrente um dia fale isso para você. E se falar, chora, minha filha, chora, meu filho. Entende? Devemos estar pensando, e cuidando disso. Por isso o assunto santificação versus prostituição, nesse texto que nós estamos estudando, inclui o que não devemos desejar. Trata também do desejo do íntimo do nosso coração. Trata das nossas motivações. Versículo 5, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Essa palavra, desejo de lascívia, resumindo, significa paixões por aquilo que é proibido, desejo intenso por aquilo que é contrário ao que Deus ensina. Essa palavra significa, também às vezes é traduzido como luxúria. Se deixar dominar pelos desejos pecaminosos que todos nós temos. Desejos pecaminosos são tentações. Se torna pecado quando eu cedo. Entende? Por quê? Porque nós temos uma velha natureza. Se deixar dominar pelos desejos pecaminosos é a ação de quem é filho do diabo. Não é a ação de quem é filho de Deus. Por isso que está dizendo, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E Jesus falou isso, vós sois do diabo, vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. E a palavra desejos aqui é a mesma palavra que aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Desejo por aquilo que agrada a Satanás. O mundo jaz no maligno, nunca esquece isso. O que significa isso? Todo descrente está seguindo a doutrina de Satanás. O certo seria que quando a gente ouve alguma coisa do mundo, a gente já rejeitar de cara. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E depois você vai para as Escrituras e diz, bom, talvez isso que está sendo, que o mundo está trazendo, tem alguma verdade aí. Então, irmãos, precisamos entender isso. Vocês se lembram sobre os estudos ídolos do coração? Parte dos que estão aqui não pegaram esse estudo, não é? Mas lembra disso? Faço o que faço porque quero o que quero. Faço o que faço porque eu quero e quero muito. E aí a gente cede. Vários textos da Bíblia ensinam sobre o perigo dos desejos. Esse texto de Tiago, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa palavra cobiça, vocês já sabem, já foi pregado aqui, É você se deixar arrastar. A ideia aqui, tá bom? É que foi lançado para você uma isca. Para quem gosta de pescaria sabe daquilo que eu estou falando, Então é lançado lá, uma isca que vai atrair o peixe. E o peixe esfomeado pelo seu desejo de comer, ele vai com tudo, e aí ele é fisgado. Então isso que significa aqui essa palavra cobiça, algo que te atrai, Faz com que você abandone o seu autodomínio. É isso que essa palavra também significa. É uma atração, é uma isca para você cair no pecado. Então quando isso te atrai e seduz, e diz, então a cobiça, e essa palavra agora, que é a que aparece lá em 1 Tessalonicenses, depois de haver concebido, depois de você pensar, bom, não é tão ruim assim, depois eu peço perdão para Deus, Deus entende, não é bem assim, isso é radicalismo, vai vir um monte de pensamento na sua mente, tá bom? Então, depois de haver concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado, gera morte, gera qualidade de vida inferior, que para alguns vai chegar até a morte física de verdade. Por isso é que nós temos essa ordem de Deus em outros textos bíblicos, como Romanos.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que está escrito isso para cristão? Porque é possível que a gente volte a viver conforme a velha vida, deixar o pecado tomar conta. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas, de novo, paixões. Obedeçai aquilo que é proibido. O pecado reina quando nós cedemos ao desejo pecaminoso. E todos nós precisamos estar nos preocupando com isso. E todos nós temos que avaliar novamente, como é que nós estamos nos apresentando ao público e quais são as nossas intenções. Todo tipo de desejo sexual ou sensual, que as pessoas mudam, Olha, sutil, Sensual agora é um pouco diferente, de sexual, E as pessoas acham que, Mas é isso mesmo, Todo tipo de desejo sensual ou sexual fora do casamento. Então, tudo que eu estou pregando aqui é fora do casamento, tá bom? Então, com o seu cônjuge, fique tranquilo. Sem o seu cônjuge ou sem cônjuge, é pecado. Então, todo tipo de desejo sensual ou sexual fora do casamento é um tipo de prostituição. E nós estamos falando de desejo. Significa que até aquilo que é imaginário é prostituição. Por isso, todos conhecem aquele texto de Mateus, capítulo 5. Se alguém olhar para uma mulher, vocês acham que Jesus está ensinando isso só para os homens? Bom, você que é mulher sabe que não, Então, qualquer um que desejar olhar para uma mulher ou para um homem, e nos dias de hoje tem que falar isso também, coisa nojenta, mas tá bom. Para desejá-la, é essa palavra, cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então Deus afirma que o desejo sexual pecaminoso é uma característica de descrentes. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, isso é uma característica, é uma marca do descrente. Por isso que não pode ser uma marca nossa. Desejo de atrair a pessoa através do seu corpo é uma das marcas daqueles que não são cristãos. É uma forma de dizer, que não é uma prática dos sacerdotes e das sacerdotisas. Isso não convém a nós, não é para nós. É algo que deve estar distante de nós. Isso é proibido para os filhos de Deus. Então, roupa sensual, metrosexual, sei lá o título que vai dar, Eu coloquei algumas características, vocês podem aí, me categorizar como radical, não tem problema, Mas roupas que são muito justas, coladas no corpo, curta, que não esconde o que deve ser escondido, e a Bíblia diz claramente o que deve ser escondido, tá bom? Através de todos os exemplos que eu dei, tá bom? Então isso aí é um tipo de promover em outras pessoas, e talvez em você mesmo, um tipo de pornografia, porque tem o desejo de alguma forma, atrair. Aí você pode dizer, mas eu não tenho esse desejo. Eu digo, então, tem que ser uma preocupação sua ainda de não despertar no outro um desejo que não deve ser despertado. Às vezes nós estamos tão acostumados com uma roupa que você afirma, não, mas eu não estou usando para isso. Bom, você vai avaliar o seu coração. Talvez você nem esteja mesmo. Está indo só na onda. Mas Deus diz, ainda você tem que se preocupar com os outros. Então, ou você aceita, pessoas mais próximas de você, ou você vai ter que sair perguntando. E normalmente são perguntas que nós não fazemos, entre nós aqui, e deveríamos fazer. Pensem nisso, tá bom? Mostrar o que não devemos mostrar é coisa de pessoas que não reconhecem
quem é Deus. Olha, os gentios não conhecem a Deus. O que significa não conhecer a Deus? Não conhece a santidade de Deus, não reconhece a bondade de Deus, não reconhece a misericórdia de Deus, não reconhece que o ar que estão respirando é Deus que deu de presente, não reconhece que o emprego que deu, mesmo sendo descrente, que foi Deus que deu, não reconhece que a saúde que tem vem de Deus, não reconhecem que a falta de saúde é Deus também trabalhando na vida, não reconhecem Deus como Deus, são seus próprios deuses. Desejar ser uma pessoa notada pelos seus dotes físicos, pelo seu corpo à mostra, pela estética produzida para chamar a atenção para si mesma de forma pecaminosa, é uma atitude de quem não conhece a santidade e a justiça de Deus. É isso que significa esse texto. Então, irmãos, eu creio que é bíblico afirmar que todo desejo que não agrada a Deus é um desejo proibido e, consequentemente, tem uma certa lascividade nisso. A Bíblia afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Isso é muito importante. Um deles você vai aborrecer. Então, devemos abandonar tudo aquilo que não revela de maneira clara a santidade e a honra que Deus merece. Então, o que nós não devemos desejar? Desejo lascivo. Não devemos desejar nada que ofende a Deus e nada que provoque o desejo pelo pecado às outras pessoas. É isso que nós devemos fazer. Por isso, a sua vestimenta e o seu comportamento deve deixar bem claro que você é uma pessoa que foi comprada por Deus e transformada por Deus. Por isso que esse assunto de prostituição versus santificação também inclui o que não devemos fazer com o nosso corpo. Esse texto é muito interessante, ele afirma o que Deus quer para nós, ele afirma o que nós não devemos fazer com o nosso corpo, ele afirma o que nós não devemos desejar, ele afirma tudo, ele afirma o que nós devemos desejar. E aqui está dizendo o que nós não devemos fazer com o nosso corpo. E que nesta matéria, presta atenção nisso, qual é a matéria? Qual é o assunto específico que 1 Tessalonicenses está tratando? Então, que nessa matéria, que nesse assunto, santificação versus prostituição, essa é a matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Esse texto está afirmando claramente: estar sexy é pecado sexual. Porque você vai estar ou estará despertando um desejo pornográfico em outra pessoa. E você é responsável por isso. Então, nessa matéria, é muito interessante, a palavra grega aqui é a palavra pragma. Quando a gente fala de pragma, a gente lembra de praga, mas a palavra não é essa, né? A gente lembra do quê? Pragmatismo. A gente lembra de coisas práticas. Então, nesse assunto que nós estamos falando de santificação versus prostituição, de forma prática, tá bom? O que eu não devo fazer? É isso aqui. Eu não devo atrair as pessoas. Eu não devo produzir nas pessoas qualquer tipo de desejo pecaminoso. É muito interessante, né? Esse termo aqui é um termo também usado no sentido forense, para ações jurídicas, para determinar se determinada ação ela é errada, é um delito ou não é um delito. E Deus está afirmando: olha, você usar o seu corpo para atrair outra pessoa que não seja o seu cônjuge é prostituição, e Deus é vingador, Ele é juiz. Por isso que é usado essa palavra no sentido forense, porque ele mostra, ó, Deus, Ele vai agir no sentido forense, Ele vai agir como juiz.
Qual é o delito a ser evitado aqui? É o uso do corpo em relação a esse assunto. E como é que eu uso de forma pecaminosa? Quando é que eu cometo um delito? Ele diz aqui que ninguém ofenda. Essa palavra ofender significa oprimir, significa ultrapassar o limite, significa transgredir, errar, pecar. Isso é, como sacerdotes de Deus, nós devemos viver em amor ao próximo, praticando o amor. O amor deve ser demonstrado sempre, para cristãos e não cristãos. O amor é uma das evidências de que nós somos realmente filhos de Deus e que nós amamos a Deus. E Deus está afirmando que despertar o desejo sexual a uma outra pessoa é transgressão da lei. Você está ultrapassando o limite. Você está indo além do que deve ir. Você está induzindo uma pessoa, consciente ou inconscientemente da sua parte. Se isso está acontecendo, você precisa avaliar a sua vida e avaliar como é que você está se vestindo. Deus está afirmando que estar sexy é uma ofensa a Deus, é uma ofensa ao próximo, porque você está ultrapassando o limite da lei estabelecida por Deus. Você mostrar parte do corpo que deveria estar escondido é ultrapassar o limite da liberdade. Quando você passa o limite da liberdade, você entra no limite ou ultrapassa, ou entra na libertinagem. E todos nós temos que conversar com Deus a esse respeito. Não somente dizer, ninguém ofenda, é uma ofensa para outra pessoa, mesmo que ela esteja gostando daquilo que ela está vendo, ainda é uma ofensa, do ponto de vista de Deus. E ele continua, e ninguém defraude. Essa palavra defraudar é tirar vantagem de forma indevida. Significa enganar, significa iludir. É um desejo na qual você pensa exclusivamente em si mesmo, você pensa somente no seu interesse, em detrimento do que é melhor para o próximo. Às vezes, você ou eu queremos ser tão notados, não é? Que a gente provoca na outra pessoa algo pecaminoso, mas você não está nem aí para ela. Por quê? Porque você só está pensando, né, em tirar vantagem, né, do corpo, da roupa, seja lá o que for. E você está enganando aquela pessoa. Enganando de que maneira? Oferecendo algo que você não pode dar para ela, ou não deve. Porque você quer dar, vai dar, mas não deve. Porque é pecado. Então você está iludindo, você está oferecendo para uma pessoa que ela pensa que é bom, e a Bíblia diz que é ruim, que vai provocar morte, qualidade de vida, né, péssima. Né? Essa palavra defraudar nos lembra, né, o que aconteceu entre Satanás e Eva. O que Satanás fez com Eva? A iludiu. A Bíblia diz que ela foi iludida, foi enganada. Ela foi seduzida. Precisamos tomar cuidado, né, para a gente não fazer a mesma coisa que o diabo faz, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, usar uma roupa sexy é iludir a si mesmo. É muito importante você entender que você está se iludindo, tá bom? Mas também você está iludindo o próximo, oferecendo algo que gera morte, que gera frustração. Defraudar, nesse contexto, se refere a despertar um desejo sexual. Significa provocar em outra pessoa um desejo proibido que você não pode ou não deve satisfazer. Em outras palavras, nós defraudamos uma pessoa quando nós nos apresentamos de tal forma. De que forma? A chamar a atenção para o nosso corpo, para fazer com que a pessoa nos deseje de alguma forma. Um desejo que é proibido por Deus. Se apresentar de forma sexy é pecado de defraudação sexual. Defraudação sexual para a nossa sociedade é algo bom.
A sociedade valoriza, a sociedade propaga, a sociedade ensina e às vezes até exige. E quando você não corresponde, provavelmente você será motivo de chacota, de crítica, de bullying, seja lá o que for. E a pergunta é: o que você prefere? Você prefere ser benquisto e elogiado pela sociedade? Ou você prefere ser benquisto e elogiado por Deus? Eu gostaria de ouvir: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E você? E que tipo de risco você pode estar correndo de não ouvir essas palavras? Deus afirma que estar sexy é provocar, e a palavra lá é porneia, pornografia. Por isso que ele diz, devemos nos abster de todo tipo de prostituição. Por isso, a sua vestimenta e o seu comportamento deve deixar bem claro que você é uma pessoa o quê? Comprada e transformada por Deus. A sã doutrina mostra para nós claramente o que é pecado e o que não é pecado. Se você tem dúvida, decida por aquilo que normalmente você não quer decidir. Decida exagerar, se é que existe exagero nisso, na dúvida. Decida exagerar, né, naquilo que é largo e comprido. Na dúvida. Se você não tem dúvida, pergunte para Deus se a sua dúvida é porque seu coração talvez ainda esteja manchado, né, um pouquinho encharcado pelo que a sociedade ensina, ou pela palavra de Deus. Então, a conclusão é essa: nós evitamos a prostituição, possuindo o próprio corpo em santificação e honra, não imitando os descrentes que satisfazem os desejos pelo que é proibido. Versículo 7 conclui: porque Deus não nos chamou, Deus não nos convocou para a impureza e sim para a santificação. Você foi convocada para ser rei, rainha e sacerdote. Essa é a nossa convocação, como nós lemos no começo da mensagem, não é? Deus, o Senhor, é contra todas essas coisas. Ele claramente é o vingador. A palavra vingador aqui, literalmente significa Deus exige condenação. Deus é o punidor. Deus está vendo. Deus está acompanhando tudo aquilo que acontece no mundo e Deus já traçou, já disse que vai acontecer no mundo. A grande tribulação é a punição de Deus para um mundo descrente. Mas Deus também está vendo, olhando para a sua vida. E para nós, se nós não nos corrigirmos, Hebreus 12 nos aguarda. Deus corrige a quem ama, não é? Então precisamos estar atentos a isso. Sabe qual é o grande problema em relação à defraudação sexual? É o nosso achômetro, é a nossa lógica, o senso comum. É o que a maioria pensa. E às vezes a gente não percebe, né, que deixamos de seguir um princípio bíblico para irmos por esse caminho. Por isso que nós temos textos, por exemplo, como Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que parecem ser certo ao homem. O homem usa a sua lógica, ele pensa em tudo, ele até pega texto bíblico, mas o fato dele não interpretar corretamente, o fato dele estar de alguma forma manchada, né, por aquilo que a sociedade já ensinou, então ele vê de maneira muito nebulosa, mas diz: olha, o caminho parece ser certo, mas no final conduz à morte. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, pouco importa para Deus aquilo que o homem acha certo ou acha errado. O que conta mesmo é o que Deus diz. Porque se o homem optar por aquilo que é errado, mesmo sendo iludido, mesmo estando enganado, vai produzir morte.
vai produzir uma qualidade de vida inferior. Então, irmãos, pensem a respeito disso, tá bom? A pergunta principal que nós devemos nos fazer, né, é essa, tá bom? Quem está definindo você? O mundo ou Deus? Esse homem aí, conhecido como Houston, ele foi provavelmente o primeiro estilista americano de grandes celebridades. E saiu um artigo sobre ele, não é? Falando sobre o grande feito dele. Diz assim: Houston criou o império mundial da moda, que é sinônimo de luxo, sexo, status e fama, literalmente definindo a época. Isso foi em torno de 1970. E a sociedade que nós vivemos hoje segue essa tendência da moda. O que define a nossa sociedade em todas as épocas, não é só nessa não, né? Em toda época, luxo, sexo, status e fama. Por isso que Deus diz, tudo que há no mundo deve ser abandonado por nós. Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Então, quem é que define você? Essa é a pergunta que temos que fazer. Quem é que me define? É a palavra de Deus? Ou o que está sendo jogado para mim? Quem está definindo você? O mundo ou Deus? Quais são as motivações para usar determinada fala, determinada gentileza, para tomar determinada decisão? O que é que está determinando quais são as suas motivações a escolher vestimenta? Fazer determinado procedimento no seu corpo? Usar determinado acessório? O que é? Romanos capítulo 12 diz que Deus está realizando em nós uma metamorfose. Essa é a palavra transformai-vos. O mundo quer transformar você, o mundo quer definir você. Deus também quer definir você e a mim. Os dois estão querendo transformação. Deus quer realizar em nós também uma metamorfose. E para contribuirmos com Deus, precisamos obedecer esse texto. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém diz que essa geração é uma geração de crente agente secreto. Eu espero que ninguém de nós seja reconhecido um dia. Ah, mas você é cristão? Há tanto tempo eu estou com você, eu não sabia. Espero que ninguém fale a respeito de ninguém da IBNA dessa forma. Porque se falar, você é um crente agente secreto. Ou foi até aquele momento. Nosso Criador, profundo conhecedor do nosso coração, usa a metáfora adorno para falar da metamorfose que Ele quer provocar em nós, de dentro para fora. E Ele quer nos ensinar como é que nós devemos agir no meio de uma sociedade fútil, vazia, egoísta, cujo propósito se resume em amar a si mesmo e satisfazer os desejos a qualquer custo. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos sendo purificados dos nossos pensamentos conforme a nossa sociedade impôs sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai querido, a entender a Tua palavra e a colocá-la em prática na nossa vida. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Por favor, orem em relação à continuação desse texto. Há uma boa interpretação e aplicação do não que vem em 1 Timóteo.